Eu atuo como pesquisadora do Sergiptec, certo? E o objetivo desse segundo fórum de Sergipano de Hidrogênio, que me traz aqui, é para mostrar um pouco sobre a produção de hidrogênio por meio da eletrólise da água, o que a gente tem desenvolvido lá no Parque Tecnológico. Antes de mais nada, eu quero mostrar um pouco para vocês do que é o Sergipe Parque Tecnológico, para quem não conhece. Nós estamos no mercado há 20 anos, somos uma associação privada sem fins lucrativos, reconhecida como uma organização social estadual, e um dos nossos principais clientes e que estamos vinculados é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e da Tecnologia do Estado de Sergipe, que é a CDTEC. Então, o nosso parque tecnológico, ele atua em 5 áreas, na parte de biotecnologia, onde a gente tem à frente a biofábrica, produzindo espécies espécies nativas e espécies frutíferas, pelo método in vitro. Nós temos o setor de inovação e empreendedorismo, que esse setor acolhe as startups e as incubadoras, fazendo com que desperte neles o interesse do mercado, oferecendo viabilidade técnica, um estudo de viabilidade técnica do seu processo, né, e de implementação no mercado. Nós temos o setor de projetos sociais, em que engloba também o centro vocacional, e esse centro, ele atua hoje oferecendo cursos rápidos para jovens e também pessoas da sociedade de baixa renda, com cursos na área de robótica, na área de modelagem, corte e costura, e diversos outros cursos. E nós temos também o setor de tecnologia de informação e comunicação, que entra a parte de TI, onde a gente tem laboratório de 3D, e esse laboratório também oferece cursos nesse segmento, e também tem a parte de impressão. O quinto setor do Sergiptec é o de energia e sustentabilidade. Nesse setor é o que eu atuo e as outras pesquisadoras também. Então, esse setor, ele trabalha com desenvolvimento de pesquisas na área de hidrogênio e também atuando em ações com a produção de energia solar e também energia eólica. Esse setor de energia e sustentabilidade, a gente tem um prédio que é chamado de Núcleo de Energias Renováveis e Eficiência Energética. Esse prédio, ele tem um objetivo de laboratórios multiusuários. Então, nós temos diversos tipos de laboratórios, que vai da cromatografia, com cromatógrafo gasoso, HPLC, cromatógrafo de íons. Nós temos a parte de solar, o laboratório de geometria, onde a gente tem a capacidade de fazer algumas análises de petróleo em parcerias com a universidade. Laboratórios de alta temperatura, de balanças, o de planejamento estratégico, que esse laboratório é onde ocorre o desenvolvimento da linha de pesquisa de certificação, que vai ser apresentado pela pesquisadora Fernanda, o laboratório de microbiologia, em que ocorre o desenvolvimento da linha de pesquisa de biomassa, de bioreatores, né, para a produção de hidrogênio, que à frente tem a pesquisadora Samia, e o laboratório de físico-química, que esse laboratório a gente também desenvolve um protótipo, mas o hidrogênio é com a metodologia de eletrólise da água. Então, nosso núcleo, ele tem 3 profissionais na área de hidrogênio e 3 profissionais na área de energia solar e eólica, sendo que essas 3 linhas de pesquisa, a certificação, a de biomassa e a de eletrólise, ela é fomentada em um contrato de gestão que a gente tem com a CDTEC, para que ocorra esse desenvolvimento na área de hidrogênio dentro do estado de Sergipe. Então, muito se fala sobre hidrogênio. A mídia, tanto no mundo quanto no Brasil, ela fala que os eletrolisadores de hidrogênio podem estar próximo da grande exportação da China. E, na verdade, está. Nós temos uma empresa, a Geofurri, que ela já está disponibilizando no mercado eletrolisadores com um custo menor, porque os chineses, eles fabricam os dispositivos, né, os componentes,
E aí fica um preço mais em conta em relação aos alemães e outros países. A Índia deve apostar no hidrogênio e abandonar baterias de lítio. Sim, por quê? Porque sabemos que a matéria-prima de produção de lítio, ela também tem a sua dificuldade a sua limitação, né? Limitação de recursos e também de segurança, porque os carros elétricos, os carros movidos a hidrogênio, diz os estudos que eles são mais seguros em relação aos carros elétricos. E o hidrogênio será o combustível da próxima década, diz o presidente da Eletrobras. Isso é o que se espera, né? Porque muito tem se falado em produção de combustíveis e produções de vetores, algo que nos dê um aumento potencial de produção na cadeia industrial, na parte de transporte, e que diminua as emissões dos gases do efeito estufa. E o Brasil pode produzir 1,8 bilhões de toneladas ao ano de hidrogênio, mostra o debate feito no Senado. Diante disso, o que é que a gente sabe? O hidrogênio ele é abundante na natureza, e ele já é bastante utilizado há muito tempo. Um dos primeiros processos dele foi a parte da hidrogenação, para a fabricação da margarina. E aí seguiu na produção de amônia e o hidrocraqueamento. Então, só que o que acontece? Embora o hidrogênio ele seja bastante utilizado por ser um vetor energético, a produção dele ele é feito com fontes não renováveis. Então, se a gente observa a dependência de toda a cadeia química, seja na indústria química, para o craqueamento do petróleo, ou então no uso do hidrogênio para o combustível diesel, para a parte de aviação, ou o uso do hidrogênio para o setor da medicina, alimentício. Então, o hidrogênio ele já é muito, mas muito utilizado. Só que o que acontece? Quando surge essa necessidade de redução do gases do efeito estufa, é que vem se pensado qual é a fonte de alimentação que eu posso produzir, que seja mais limpa e que produza o hidrogênio de forma eficiente. E dessa forma é o que a gente chama da rota verde. Então, o hidrogênio verde, ele é produzido, como já foi mencionado pelas palestrantes na mesa redonda anterior, o hidrogênio verde ele é produzido por uma fonte de energia renovável, eólica ou solar, e essa produção gera hidrogênio com redução de gases de efeito estufa durante todo o seu processo, certo? Que é toda uma cadeia. Porém, o que é que acontece? Se a gente for olhar pela rota da eletrólise, o hidrogênio ele tem um custo elevado. Por quê? Pelos materiais que são utilizados no eletrolisador, membrana, os tipos de eletrodos, o material também utilizado na produção de energia. Porém, a Agência Internacional de Energia, ela fez um comparativo, uma previsão para 2050. E o que é que ela defende? Que o processo de produção de hidrogênio através da eletrólise, ele vai aumentar sua produção em 5 vezes. Então, de 4%, ele vai aumentar para 22%, certo? E o que é que acontece? Vai surgir o uso de biomassa para a produção de hidrogênio, que é o que a gente chama de hidrogênio musgo. O gás natural vai reduzir e o carvão vai aumentar. Mas como assim o carvão vai aumentar? Porque o que acontece? É como eu falei, hidrogênio, a gente tem que ver toda a cadeia. Não se ele é barato ou não, é a cadeia como um todo que vai nos mostrar. O armazenamento, o transporte. E o que acontece? A purificação do gás, tendo como fonte de energia o carvão, ele é menos custoso em relação à purificação do gás por gás natural. E, diante disso,
algumas revistas e algumas plataformas, elas estão fazendo, observar em 2020, que o hidrogênio, o eletrolisador PEM, que é aquela membrana de elétrons de troca de prótons, ele está reduzindo o seu custo e pode ser que chegue o mais próximo possível da reforma a vapor, que é um processo já conhecido. E, diante disso, o Brasil ele se destaca quando comparado com outros países. Por quê? Porque, como a gente já mencionou, hidrogênio verde, ele recebe esse nome verde porque a fonte de produção energética dele é uma fonte renovável, fonte limpa. Então, a gente tem a fonte fotovoltaica e a gente tem a fonte eólica, certo? E o Brasil ele é destaque nesses dois tipos de meios de produção de energia. Diante disso, a gente observa uma prospecção feita pela BNEF que em 2050 o eletrolisador ele vai reduzir seu custo comparado à produção de hidrogênio por carvão e reforma a vapor. Isso por quê? Tem uma justificativa. A procura ela vai aumentar, a tecnologia, os materiais, eles vão também diminuir, mas o que acontece? A produção de energia eólica, ela pretende também reduzir. E, além disso, como eu já falei, a partir da purificação do gás. Então, quando o CAPES de uma purificação de gás, ele corresponde a de 30% a 50% do valor da planta. Então, por mais que o processo de eletrólise ele seja um pouco elevado, mas quando você vai fazer a purificação do gás, 99,9% do gás é puro. Então, reduz o valor da planta. Já quando você pega um gás produzido por reforma a vapor, no processo de reforma a vapor, o que acontece? Esse gás ele precisa de uma purificação muito maior. Então, o custo da planta ele eleva de 30% a 50%. Sobre eletrolisadores, a gente precisa, de forma básica, classificar ele. Então, ele é classificado pelo tipo, que pode ser alcalino, pode ser pelo PEM, que é quando se utiliza uma membrana de troca de prótons, e pelo eletrolisador de óxido sólido. No tocante à temperatura, a gente divide também os eletrolisadores em baixa temperatura e alta temperatura. E quando a gente fala do estado do eletrólito, nós temos também os líquidos, que podem ser o ácido ou o alcalino, e o sólido. Esses eletrolisadores, a escolha deles vai depender de acordo com o tipo de eficiência que você quer produzir, os materiais que você quer utilizar, o custo. Então, tudo isso ele vai depender, por exemplo, temperatura, pressão. Se você quer utilizar pressão baixa ou pressão alta, e isso compromete a eficiência. Então, só enfatizando o que a gente viu no slide anterior, quando a gente fala de eletrolisador alcalino, e a gente utiliza um eletrólito que é o hidróxido de potássio, a gente vê que no cátodo vai sempre produzir o hidrogênio, e no ânodo vai produzir o oxigênio. Então, a membrana, o que é que passa pela membrana? Se nesse meio ele tiver um hidróxido de potássio, no caso, ele vai passar um íon de hidroxila. Se no meio ele tiver uma membrana de troca de prótons, ele vai transferir um próton. E se no meio a gente estiver falando sobre um óxido de sólido, o que é que vai ser transferido nessa membrana? Óxido de hidrogênio, de oxigênio, quer dizer. Então, enfatizando o que eu aprofundando mais, né? O que eu mencionei sobre o tipo de eletrodo, como é que funciona dentro de uma célula com um eletrolisador alcalino. Nós temos o cátodo e o ânodo. Isso daí é uma estrutura básica para todo eletrolisador, certo?
E o que é que acontece? Quando o meio ele está alcalino, no cátodo a gente tem a produção do oxigênio, do hidrogênio. E ocorre também a decomposição da água. Então, a água ele tem duas moléculas, né, de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então, na superfície desse ânodo, ela decompõe e aí o íon de hidroxila ele é transferido, que aqui existe uma membrana, para o outro meio, a meia reação, e no cátodo ele ocorre uma redução do hidrogênio. Então, basicamente é isso. A diferença que vai ter é que na PEN, por exemplo, o que acontece? A membrana, ela vai ter troca de prótons, certo? Então, o meio é ácido. E no eletrólito óxido-redução, o que ocorre aqui é que a água, ela é introduzida, ela entra em decomposição no cátodo, certo? E o que ocorre é a transferência do óxido de oxigênio. Esse é um modelo de eletrolisador já de alcalino, de grande porte. Eles são já implementados na indústria, tanto pela Alemanha quanto pela China. E só para a gente ter uma noção de que aquela célula é cada compartimento desse. Um eletrodo desse é uma junção daquelas células, certo? E aqui é um sistema bipolar. Então, quais as vantagens dos eletrolisadores alcalinos? Porque eles já são bem consolidados no mercado. Ele tem baixo custo de capital, devido aos materiais baratos necessários para a fabricação de eletrodos separados. A tecnologia dele já é madura e já demonstrou viabilidade de operação a longo prazo. Unidades comerciais de grande capacidade e a tolerância à água e de alimentação bruta. Portanto, os sistemas complexos de purificação não são necessários. Isso é o quê? É a diferença do PEM. Quando você usa um sistema com a membrana PEM, essa água ela tem que estar isenta de íons metálicos. E aí também eleva o custo. As desvantagens é baixa densidade de corrente operacional e baixa pressão operacional. PEM, a gente observa que o princípio de montagem é semelhante, né? O mesmo. Você precisa de um cátodo, de um ânodo e de uma membrana. E como a gente já viu, a diferença é que essa membrana ela troca prótons. E você vê que é um sistema, ele precisa ser bem. Você vê que tem vários compartimentos, ele precisa ser bem vedado, porque a gente trabalhar com pressão, então ele precisa ser bem vedado, ter todo um cuidado em relação ao eletrolisador alcalino. E qual a vantagem desse eletrolisador PEM? Maior desempenho devido à espessura reduzida do eletrólito, né? Que a gente também está trabalhando com outra variável, que é a pressão e altas temperaturas. Eliminou o uso de eletrólitos líquidos corrosivos, tem maior capacidade de design e flexibilidade, e são processos de fabricação também são simplificados. Mas qual é a desvantagem? A forte acidez do eletrólito, junto com baixa temperatura e operação, exige o uso de metais nobres, que eleva o custo do processo, e a condutividade da membrana polimérica, certo? E quando comparando as duas membranas, né? Porque a gente falou do tipo de eletrolisador, e eu falei muito de membrana de troca de prótons e membrana com troca de hidroxila, mas como é que é o princípio de funcionamento? O NAFIO, ela é a membrana mais conhecida do eletrolisador PEM, certo? Essa membrana ela é usada pela NASA. Porém, o que acontece? Quais são os gargalos dela? O custo, que é elevado, e outra questão, ela precisa sempre estar úmida. E ela vem sendo substituída, certo? Tem algumas outras membranas,
embora a eficiência dela já seja comprovada. Mas aí, para diminuir o custo desse eletrolisador, outras membranas estão sendo fabricadas e comercializadas. Então, basicamente, ela fica entre o ânodo e o cátodo, com zero gap, né? Que quanto mais próximos elas ficam, melhor é a eficiência. No ânodo, você observa que há decomposição da água para a produção do oxigênio, e no cátodo, ele recebe o próton, e dessa forma ele consegue reduzir e formar oxigênio, certo? Já a membrana de troca alcalina, ela é eficiente e ela tem maior durabilidade. Ela é usada para meio alcalino, certo? E o princípio é que, ao invés da troca de próton, há a troca de hidroxila. Um outro tipo de membrana que é muito utilizada, só que essa é para altas temperaturas, certo? É a de transporte de íons de oxigênio e a condutor de prótons. Isso ocorre, esse tipo de membrana, ela é mais usada para transporte, síntese química, e ela é muito eficiente para transporte de aviação. Porém, o custo dela é elevadíssimo ainda, né? Então, ela consegue trabalhar com outras temperaturas. Quando a gente observa aqui no transporte de íons de oxigênio, a gente vê que no cátodo há uma decomposição da água para a produção do hidrogênio, e o transporte do íon de oxigênio. Já no condutor de prótons, o que acontece? É no ânodo que a água ela entra em decomposição. E outra coisa que a gente tem que observar é que essa água ela é em vapor, certo? Ela é vapor e ela tem que ter um gás de varredura para que não forme, não forme bolhas, porque aí também compromete com a eficiência do processo. Então, como eu mencionei, lá no Sergipe-Tec, qual é a tecnologia que a gente trabalha? Nessa parte de produção de hidrogênio por eletrólise da água, nós resolvemos, né, trabalhar com o eletrolisador alcalino e com membrana de baixa temperatura. Então, esse sistema a gente tem de fluxo contínuo. Os componentes, eles são montados, então a gente tem um tanque de mistura, temos o trocador de calor e o reator. Nós estamos em fase de montagem dele, e esse sistema ele vai ser todo de automação. Vai ser todo de automação e, provavelmente, nós vamos conectar ele já no cromatógrafo gasoso para que a gente faça a leitura full time. Então, o nosso reator é esse esquematizado. Utilizamos algumas membranas. A membrana que a gente utilizou é a membrana porosa. E a gente está em fase de realização de dopagem delas. E é isso. Muito obrigada a todos.